Nós temos aqui um espaço aberto aos prefeitos da nossa região para que possam prestar contas aí da sua atuação. E o prefeito de Pindamonhangaba vem aqui conosco pela terceira vez, né, prefeito? É a terceira vez. Uma satisfação tê-lo conosco, primeiro aos 30 dias, depois aos 60 dias e agora aos 9 meses de governo. Tem gente que nasce num espaço assim, né, prefeito? É o tempo suficiente para poder o embriãozinho gerar e já ter um bebê. Eu acho que já está na época da gente mostrar esse bebê para a população. E a sua gestão nasceu ou está ainda com muitas dificuldades de acúmulos que foram passados? Eu falo assim, Cataldi, a gente tem que ter uma referência, né? Quando a gente pega a referência, que foi o início do mandato, com aquela história das ADINs do servidor público que ia deixar de extinguir aqueles comissionados, que tinha o contrato da Santa Casa vencendo, problema do SAMU acontecendo, enfim, uma série de situações, nós conseguimos resolver parcialmente muita coisa que já veio tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que agora a gente teve um pouco mais de tranquilidade, evidentemente que nós estamos fazendo algumas mudanças estruturais importantes, até porque diz que o remédio amargo a gente tem que dar no começo, mas eu não diria remédio amargo, eu diria que a gente tem que organizar a casa. Tem muita coisa ainda que a gente precisa alinhar, né, do ponto de vista de planejamento, e isso não reflete uma visão da população com relação à gestão. Ainda que seja uma situação impopular, mas às vezes a impopularidade decorre da lei, né? Só tem que cumprir determinada lei de responsabilidade fiscal, Ministério Público, todo mundo em cima ali, na pressão, e tem que fazer, né? O problema é que você, como prefeito, você tenha tanto o Facebook, quanto as redes sociais de uma maneira geral, o Ministério Público, a própria imprensa. Então, você tem uma cobrança muito grande de todos. E, como você disse, nós temos a legalidade que é a baliza, né? Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, ela não permite que a gente, quando passa do limite prudencial, que é 51,3% do RH, a gente contrate. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma carência de médicos na rede, mas estamos com 52%, com todas as medidas que nós fizemos de enxugar o número de comissionados, ainda estamos com 52% do limite prudencial. Ou seja, temos um engessamento e não podemos fazer substituição de médicos, de enfermeiros, que faltam. Então, a gente precisa passar o quadrimestre inteiro, fazer a leitura do quadrimestre, e se ficou abaixo do 51,3, aí eu posso abrir concurso. Nem concurso a gente pode abrir, nem criar cargo, segundo o artigo 22 da LRF. Então, existe um engessamento legal. Então, nós temos que passar o quadrimestre, ler o quadrimestre, quanto deu o quadrimestre? Deu 51,3 ou abaixo? Está autorizado. Senão, a gente tem que tentar contornar e tocar. Prefeito, vou tocar no calcanhar de Aquiles, hein? Vamos lá. Saúde. Está todo mundo pichando aí. Diz que o laboratório não presta, o hospital não está funcionando, o pronto-socorro está ruim. Ainda tem um prefeito lá de Taubaté espetando o senhor. Mas eu vou lhe pedir para a gente falar sobre isso no próximo bloco. Já, aqui. Prefeito Israel Domingues, prefeito de Pindamonhangaba, está aqui hoje. O espaço está aberto a todos os prefeitos do Vale que queiram aqui prestar contas à sua comunidade. Ele hoje está falando aí sobre as coisas, né? Estamos com 9 meses de governo. Até brinquei com o prefeito. Tem gente que num espaço desse de tempo nasce. E o seu governo está nascendo, então. Está nascendo, com certeza. Prefeito, a saúde é o calcanhar de Aquiles aqui. E eu acho que é de qualquer lugar do Brasil, né? Porque quem melhora a saúde fica com uma sobrecarga, porque vem todo mundo, né? Lá em Pinda tá bom pra caramba. Pinda tá bom pra caramba para nascer. Tem gente abessa vindo de Taubaté, de São José, de um monte de lugar para nascer aqui em Pindamonhangaba, porque a maternidade é boa. É assim que funciona o SUS, né? Tem que atender, né? O SUS é universal e não tem por que a gente não atender. Esse serviço de atender o taubatiano aqui em Pindamonhangaba, isso não é de hoje. Isso é de décadas que os munícipes, as gestantes, vêm ganhar o seu bebê aqui. O prefeito é médico, ninguém engana ele nisso aí, né? Mais de 30% vem ganhar bebê aqui. E o mais interessante é que depois que nasce, as mães retornam aqui ainda para fazer o teste do pezinho e o BCG. E são acolhidas sem esse limite de fronteira, você é de lá, você é daqui. Eu acho que isso aí não pode, esse revanchismo não pode acontecer, né? E não pode estar começando agora, porque
pessoal de Taubaté é sempre bem-vindo aqui, eu sou sempre bem-vindo em Taubaté quando vou lá. Isso não pode acontecer, né? E também os dados que nós temos levantado com relação ao atendimento em pronto-socorro, né, são dados semelhantes às declarações que o Ortiz tem dito, né, com relação a número de pessoas que são atendidas lá, na sua proporção, são números idênticos, né? Quando a gente soma isso ao atendimento na Santa Casa e ao retorno para fazer a BCG e o pezinho, isso aí mais que duplica a quantidade de atendimentos de taubatianos em Pinda. Eu vou fazer uma revelação aqui. Já fui várias vezes a Taubaté me tratar, mas fui no hospital regional. O hospital regional é regional, ele é do Estado, não é do Ortiz, pelo menos penso eu. O pronto-socorro de Taubaté funciona dentro do hospital regional. E isso é complicado, porque o prefeito Ortiz ele fica sem uma referência de internação. Então, isso pode acarretar o paciente ficar muito tempo no pronto-socorro, porque não tem uma referência de internação, não tem um hospital municipal, né? Como nós temos uma relação boa com a Santa Casa de Misericórdia, e a Santa Casa de Misericórdia ela atende pelo menos mais de 60% na sua missão é atender SUS, então nós temos uma relação de porta aberta do pronto-socorro com a nossa Santa Casa. Isso facilita muito comparado com o governo do prefeito Ortiz, que não tem essa referência. Eu acredito que a gente já tinha essa relação boa de atender o taubatiano, agora, com toda essa boataria, nós temos que intensificar isso e atender melhor ainda, para que não crie ranço, né, entre os dois municípios. Essa briga começou por causa de dinheiro, por causa de SAMU, SAMUP. O prefeito lá está recebendo 6 milhões que a Poliana arranjou com o ministro da Saúde, para o SAMU, para o SUS. Pois é, nós tínhamos, na gestão passada, nós recebemos o SAMU de Taubaté, né, que uma verba, um recurso de R$400 mil mês, que foi deixado pelo ex-prefeito, mas quando nós chegamos para poder enxergar o orçamento, a gente só tinha uma ficha de 100 mil no ano. Então, não tinha como a gente colocar Brasil dentro de São Paulo. A gente tinha que resolver essa questão e o estatuto dizia que eu poderia sair a qualquer momento. Eu não tive outra dúvida, né, de sair e a gente fazer o nosso SAMU de Pindamonhangaba, né? Mas existe assim, muita pressão para que não aconteça. O SAMU já existe, nós estamos funcionando com 2 ambulâncias, uma básica e uma avançada, e as forças são para que não funcione, né? Agora, recentemente, até a questão do Comus, numa assembleia do Comus, o Comus fazer uma votação para que não aceite o SAMU de Pinda, volte para o SAMU de Taubaté. Então, uma coisa absurda, porque isso fere a autonomia dos poderes, né? E como se não bastasse ainda, o Comus da nossa cidade ainda foi fazer a interferência para provocar o SAMU de Guaratinguetá, onde funciona a nossa regulação, para que não aceite a regulação com Pindamonhangaba. É uma coisa absurda. Lembrando que o nosso SAMU tem uma economia de R$100 mil mês, pouco mais, de R$100 mil por mês, comparado com o outro SAMU. O outro SAMU é um SAMU regional e o nosso SAMU é um SAMU que atende o município de Pindamonhangaba. Prefeito, tem havido muitas reclamações e até existem constatações visuais de uma certa dificuldade com o laboratório. Uns falam, o prefeito vai terceirizar o laboratório. Já me informaram que o laboratório sempre foi terceirizado, que o equipamento é alugado e o equipamento é de ponta, não precisa tanta gente trabalhando lá, principalmente fazendo hora extra. Diz que bota o exame numa ponta, o resultado sai na outra, sem manipulação de ninguém. O senhor, além de cirurgião, antes foi biomédico. Biomédico. Ninguém lhe engana nesse setor. Pois é, o nosso laboratório eram 44 servidores, o laboratório de ponta, com instrumentos, com robô que faziam a manipulação e a separação do material biológico, e depois o processamento com grandes equipamentos, né, que ocupam uma sala inteira, né, são equipamentos muito valiosos que são alugados. O prédio é alugado e o servidor é nosso. Então, a gente não tinha um laboratório municipalizado. A gente tinha um laboratório que tinha funcionários do município. O fato de a gente colocar um chamamento público e tivemos que fazer um emergencial com a Unimed, isso mostrou que nós não temos um gargalo na execução do exame. O que aparece nas filas, na verdade, é um gargalo com relação ao fluxo, a logística do fluxo, que já foi consertada. Hoje já não tem mais fila. Porque o que acontecia? Nós mandamos um servidor para poder fazer o controle e gerenciamento de pessoas, e ele observou que as pessoas que iam colher o material, iam pessoas colher e outros iam agendar, todos na mesma porta. Então, nós desvinculamos as portas, as entradas,
E agora, essa semana, até quarta-feira, a gente inaugura a coleta no Araretama, porque em Moreira já está acontecendo. Eu acredito que o fluxo vai reduzir mais ainda e, com relação à execução, não tem gargalo na execução. Eu gosto de fazer jornalismo mostrando as coisas. Outro dia fomos ao COI e deixamos bem clara toda a situação. Eu pergunto se o senhor toparia ir comigo no pronto-socorro, no laboratório, mostrar as coisas lá para a gente ver e chegar a alguma conclusão. Sem dúvida. Tipo um teste de São Tomé, desculpe. Tipo São Tomé. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Às vezes a gente precisa ver para crer, mas está aceito. Vamos fazer isso. Agradeço a presença do prefeito Israel Domingos e está aí, ó. Nós vamos lá. Não, aqui a gente não faz desafio de agenda, de voltar daqui a não sei quando. Vamos lá, vamos ver, vamos mostrar as coisas e deixar que você em casa chegue às suas próprias conclusões. Obrigado, prefeito.